Primeiro, saudar todos com alegria de novo, por nós estarmos aqui juntos no Rouxinol, né? Sendo sempre recebidos com tanto carinho, com tanta alegria, com esse amor contagiante, né? O João Davi é um anfitrião à parte. Queria que todos... o nosso querido Jô Soares, que partiu desse mundo agora para uma melhor, deveria ter conhecido o João Davi. Eles iam ser ótimos colegas como apresentadores. Queridos, então, esse tema é um tema fascinante, claro, né? Felicidade é uma das coisas que as pessoas buscam constantemente, muitas vezes entregam as vidas, né, em busca da felicidade. E é uma alegria enorme poder dialogar sobre isso com nossa querida amiga Adriana, que sempre tem colocações tão precisas, tão importantes, não só dentro do campo da psicanálise, na qual ela é uma perita, mas a Adriana é uma das amigas com maior coração, maior carinho, maior ternura, maior perspicácia que a gente conhece. A Adriana me ensinou uma coisa linda. Quando eu emprestava os livros Barrais para ela ler, e ela devorava um livro atrás do outro, depois, quando ela me devolvia, ela devolvia embrulhados numa fita de cetim. Cada vez que devolvia o livro, devolvia embrulhado numa... É lindo, uma atitude tão linda, tão, tão bonita. E, enfim, é uma alegria sentar com ela e conversar longamente, e agora especialmente na presença dos amigos, né, que instigam a gente com uma série de questões. Então, para o nosso começo de conversa, assim, e até para já criar um vínculo com a conversa e as proposições da Adriana, né, uma das obras mais importantes de Freud, né, de Sigmund Freud, é uma obra intitulada O Mal-Estar na Civilização, né? O Mal-Estar na Civilização, que é uma obra de 32, eu acho, 1932, se eu não me engano. Né, Adriana? É? Joia, acertei. Ah, graças a Deus. Ela balançou a cabeça para cima e para baixo, não para o lado. E ela não é da Albânia, né? Porque na Albânia o pessoal faz sim, não, é o contrário. Na Turquia também. Na Turquia também, imagina. Né? Então, o Freud descreve longamente, né, no Mal-Estar da Civilização, as questões das pulsões do homem, das pulsões do id, das pulsões do ego. E ele basicamente, a grande conclusão dele é que o ser humano tem pulsões sexuais, né, de agressão, de violência, que ele precisa administrar. E a civilização existe, a cultura existe para ajudar o homem a administrar isso. E também a cultura existe para forçar o homem a controlar isso, né? Se não fosse esse controle das pulsões violentas, do instinto de morte, né, que ele fala também, das pulsões sexuais, se não fosse esse controle, o mundo seria aquilo que o Thomas Hobbes descreve como a luta de todos contra todos. Não haveria a possibilidade da paz, não haveria a possibilidade do entendimento, não haveria a possibilidade da harmonia, não haveria a possibilidade da vida em conjunto, né, colaborativa. Então, essa colocação do Freud é muito importante. Que existem em nós pulsões quer dizer inclinações, demandas, né, exigências, né, dentro de nós. Não são instintos, o Freud não usa instinto para isso. Em alemão, Instinct é uma coisa, e Triebe
são pulsões, é outra coisa. Freud fala de Trieb e Triebe, pulsão ou pulsões. É diferente de instinto, porque o instinto tu não podes controlar, certo? O instinto ele é automático e não pode controlar. A pulsão pode ser controlada, né? Então, por exemplo, a fome é uma pulsão, não é um instinto. Eu tenho fome, mas eu posso controlar minha fome, até fazer jejum, né? Então, as pulsões de violência e tudo podem ser controladas e, segundo o próprio Freud, devem ser controladas para a vida em conjunto poder ser viável. Só que esse controle produz um mal-estar. E daí o título do livro todo, Mal-Estar na Civilização. Então, a civilização exige esse controle, impõe esse controle, mas resta um mal-estar, porque o homem sente que algumas das coisas que ele gostaria de fazer, ele não pode fazer, não deve fazer, porque as consequências seriam danosas. Daí que eu queria vir para a questão espiritual e da felicidade espiritual. Porque, basicamente, se a gente analisa a vida humana, a gente pode ver que existem dois tipos de felicidade. Uma é a felicidade segundo o mundo, e outra é a felicidade segundo o reino de Deus. A felicidade segundo o mundo é comer quando tem fome, é beber quando tem sede, é transar quando tem vontade de transar, é dormir quando tem vontade de dormir, e assim vai. Ou seja, a felicidade segundo o mundo é seguir nossas pulsões naturais sem nenhum tipo de controle ou de autodomínio. Já a felicidade segundo o reino de Deus é bem diferente, né? São Paulo diz aos Gálatas que se viverdes conforme a carne, morrereis. Mas se viverdes de acordo com o Espírito, vivereis, né? Para São Paulo, morrer e viver não são coisas materiais, não é morrer fisicamente e viver fisicamente. É morrer espiritualmente ou viver espiritualmente, né? Isso é importante até a gente ter sempre em mente isso. Nos evangelhos, Jesus ensina que viver e morrer não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com o espírito. Por exemplo, quando Jesus diz, todo aquele que em mim creu e no Pai que me enviou, passou da morte para a vida. Todo aquele que em mim creu e no Pai que me enviou, passou da morte para a vida. Ora, os que creram em Jesus, Pedro, João, Tiago, Tomé, os demais discípulos, Maria Madalena, não estavam enterrados num cemitério judaico, né? Mas Jesus diz, passaram da morte para a vida. É óbvio, ou Jesus é mentiroso, ou morte e vida são simbólicos. Não tem outra possibilidade. Então, quando ele diz passaram da morte para a vida, quer dizer, passaram da morte do afastamento de Deus, da morte da vida na carne, na pulsão humana, para que vida? Para a vida da proximidade de Deus, para a vida do Espírito, para a vida da lei de Deus, né? Então, esses dois tipos de felicidade existem. A felicidade de acordo com o mundo é uma, a felicidade de acordo com o reino de Deus é outra. Nas escrituras cristãs, há inúmeras passagens sobre isso, nas escrituras barrais também, claro, nas escrituras budistas, em todas as escrituras do mundo, isso está claramente colocado de muitas maneiras, né? Por exemplo, Jesus, vocês devem recordar, ele fala em Mateus, no capítulo 16 de Mateus, ele diz que se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e me siga. Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e me siga. Ele não diz tome sobre si sua prancha de surf, tome sobre si seu skate, tome sobre si sua mochila de acampamento, né? Não, sua cruz. E qual é o caminho? É o caminho da renúncia. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga.
E Jesus, daí na sequência dessa mesma passagem, ele diz, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. Veja, é muito impressionante isso, né? Quem quiser perder sua vida por mim, achá-la-á. Mas quem quiser ficar correndo atrás da sua vida para encontrá-la, a vida material, a vida do mundo, ele vai perder a principal razão da sua vida, né? E essa coisa do autocontrole, né, e do autodomínio para alcançar a felicidade espiritual é realmente uma vida de renúncia a essas pulsões, né, que Freud descreve muito bem no mal-estar da civilização. Só que há uma grande diferença. Se a gente vive buscando a felicidade do mundo, daí, como Freud diz, nós vamos ter mal-estar. Porque nós vamos ter que renunciar a um monte de coisas. Mas se nós buscamos a felicidade do reino de Deus, não existe mal-estar. Pelo contrário, quando a gente consegue renunciar a si mesmo, a gente vibra. A gente salta de alegria. Tem uma passagem muito linda sobre isso, numa das grandes obras da literatura mundial, que é Os Irmãos Karamazov, do grande Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski foi um homem que conheceu a dor, conheceu o sofrimento. Ele teve uma vida difícil, ele foi exilado para os gulags na Sibéria, né? E as obras dele são pungentes, todas elas, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. E nos Irmãos Karamazov, um dos principais personagens, são três irmãos, né? São três irmãos. Um deles é militar, o outro deles é um bom vivant, e o outro deles é um monge cristão. E esse bom vivant, o Dmitri, ele está muito interessado, querendo conquistar uma dama da sociedade, né? E ela não dá bola para ele. E um dia essa dama da sociedade perde o pai, passa por uma série de dificuldades e entra em sérias dificuldades financeiras. E ele vai até a casa dela e oferece para pagar todas as dívidas que ela tem, dá para ela o dinheiro. Ela fica numa felicidade enorme, claro. E ele sente naquela hora, sozinho dentro da casa, junto com ela, que ele pode usá-la do jeito que ele quiser. Que naquela hora, tendo pago todas as dívidas, ela tem uma dívida tão grande a ele que, se ele quiser conquistá-la naquela hora, ela se entrega a ele. E ele não faz isso. E daí ele sai da casa como um homem bem educado, e lá na rua, no frio e na neve, em vez dele chorar que perdeu a oportunidade de se aproveitar da pobre moça, ele dá pulos de alegria que ele conseguiu se controlar. Essa é a alegria do reino, que é bem diferente da alegria desse mundo, né? Mas eu fico por aqui, depois a gente vai um pouquinho mais com algumas citações de Abdu'l-Bahá, de Bahá'u'lláh, que agora eu quero escutar a minha queridíssima amiga Adriana Fiore. Boa noite, ou bom dia, né? Boa tarde para quem está aqui. Boa noite para os meus amigos transatlânticos, né? E boa tarde para nós aqui na Terrinha. É muita alegria estar de volta com vocês. Eu sou muito grata ao Marco e ao João pelo convite. É muito gostoso estar com vocês. Assim como é sempre muito gostoso estar em qualquer grupo Bahá'í. Vocês não sabem, eu sou meio sapo de fora, certo? Então, vocês não sabem como é estar num grupo Bahá'í, porque vocês estão sempre lá. Eu me lembro uma vez que eu fui convidada para fazer, acho que uma outra intervenção, né, Luiz Henrique, lá na sede em Campinas. Eu me lembro que eu fazia assim, como é bom estar no meio de vocês. Vocês nem sabem, para quem está fora e que vai e volta. Então,
Muito obrigada pelo acolhimento, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo que vocês são, de uma beleza maravilhosa. E uma queixa. Agora, da outra vez que eu estive aqui no grupo, né, João? A gente dividiu o serviço assim. O Luiz Henrique falava do bem e eu falava do mal. Então, eu sempre fico com o pior pedaço, né? Então, Você não viu nada ainda. ah, então eu quero, lá vou eu. Lá vou eu para ficar com o pior pedaço. As primeiras notícias que eu tenho a respeito do que eu andei estudando e pensando sobre felicidade são muito ruins. Não falei que eu fico com o pior pedaço? Não existe. Não é psicologicamente possível. É uma enganação. E eu vou explicar por quê. A boa notícia é que dá para substituir por uma outra coisa. E essa outra coisa eu vou contar na metade da minha conversa. Eu vou substituir por outra coisa, mas eu não vou contar de cara. Então, eu fico aqui brincando de clickbait, né? Vocês têm tudo que ficar prestando atenção no que eu falo para saber qual é o docinho que vem depois. Bom, primeiro problema que nós temos com relação à felicidade. As definições são variadas, múltiplas e díspares. Por exemplo, tem uma definição que está na internet, e não é nenhuma definição altamente filosófica, que diz assim: felicidade pode ser definida por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Olha, um momento em que há um conjunto de sentimentos prazerosos. Foi a mais genérica que eu encontrei. Acabou, né? É um momento. Então, um momento eu não quero, né? Eu quero tudo e muito por muito tempo. Um momento eu não quero. E isto é uma volta, essa definição que eu li, um momento de sentimentos prazerosos, é uma volta na definição de alegria. Alegria, bem-estar, prazer e tudo isso. Então, qual é o primeiro inimigo para que a felicidade exista? O primeiro inimigo é o tempo. O segundo é o fato de que a gente está nesse mundo da matéria. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar, eu tenho certeza que na sequência o Luiz Henrique vai trazer as citações de Bahá'u'lláh e todos os ensinamentos Bahá'í sobre a felicidade espiritual. Mas eu vou falar aqui assim, vamos dividir a humanidade em dois grupos: os iluminados, os santos, os profetas e nós. Para os profetas, para os iluminados, para os santos, há um caminho, há uma felicidade que a gente que nunca experimentou, a gente não pode definir. Quando eu li o Sete Vales, que o Luiz Henrique me emprestou, eu achei aquilo muito bonito, mas, meu Deus, como aquilo estava distante da minha realidade possível como simples humana. Eu vi claramente que o Sete Vales é uma descrição muito bonita de um caminho iniciático, que se você se dedicar e praticar, você chega lá. Mas é um caminho iniciático, é um caminho monástico, é um caminho que nós que temos famílias para sustentar, trabalho, pessoas que dependem de nós, é um caminho que nenhum de nós, pelo que eu sei, não estou vendo ninguém aqui vestido de monge e santo, que ninguém escolheu. Então, eu vou falar, os iluminados, devem ter um tipo de felicidade ou um modo de estar na vida que
Eu desconheço. Ah lá, eu tenho que contar para vocês que eu vou falar de uma coisa que eu não sei o que que é, nunca vi. Não conheço. Eu não tenho a ideia de como é que um ser altamente espiritualizado vive internamente. Não sei. Como um ser altamente espiritualizado vive internamente. Não sei. Então, porque a gente tem descrições, não é só nos Sete Vales, a gente tem outras escolas iniciáticas, desde o Ayurveda, das tradições orientais mais antigas da humanidade, de um caminho iniciático para chegar a um estado de iluminação chamado de nirvana, de samadhi, um estado de enlevo espiritual, que a menos que você passe a vida toda se dedicando monasticamente, se exercitando para quem sabe alcançar, na vida diária, na nossa psicologia comezinha, para nós pobres mortais, não está posto. Então, eu vou falar para nós pobres mortais, tá certo? Porque senão é pregar para convertido. Eu não tenho nada para dizer para um profeta, para um ser iluminado, altamente espiritualizado, acho que eles nem me olhariam. Eu vou dizer para nós, para nós humanos, assim, bem pé no chão. Primeiro, felicidade não deve existir por causa do primeiro problema que nós temos, que é o problema do tempo. Um momento de alegria, de bem-estar, de muito prazer, um momento até de um enlevo pessoal, só é possível reconhecê-lo como está na nossa psicologia de homem comum por causa do contraste. Nós temos um mecanismo fundamental de funcionamento biológico, quase, humano, que preside todos os vivos, os animais e os humanos, tem um mecanismo que chama prazer e desprazer. Você só consegue ter prazer se você teve desprazer antes. Você só consegue achar uma comida deliciosa se você está com fome. Aliás, diz o povo, né, que o melhor tempero é a fome. Você só consegue ter a satisfação de um copo de água gelada se você tem sede. Então, o prazer é possível, nós vivemos prazeres diários, o animal experimenta prazer. Você vê o boi no pasto, se tem uma árvore e está muito calor, eles estão todos embaixo da árvore. Então, os animais buscam o prazer, o conforto, o bem-estar nesse sentido. Mas nós só podemos ter prazer se a gente viveu um período de tensão, de desprazer. E é assim, eu vou ficando com sede, a tensão vai aumentando. Na hora que eu bebo água, uau, que gostoso. Então, o prazer é definição freudiana, mas não é exclusiva do Freud. O prazer é uma descarga de tensão. Se eu estou com muita fome, aquela comida está maravilhosa. Então, não é possível manter o prazer. Portanto, qual é o maior inimigo da nossa felicidade? O grande problema é o tempo. Porque não é possível, se vocês quiserem, eu falei em prazer sensorial, que também não precisa fugir dele, porque ele é momentâneo, passa rápido. Eu recomendo que quando o prazer sensorial tiver na sua vida, lambe os beiços, porque ele vai passar mesmo, né? Então, não precisa ter receio dele, tá certo? Que sorvete gostoso, tá calor, lambe os beiços, não precisa ter medo dele, porque ele passa. Que eu acho que isso que eu estou dizendo é uma outra perspectiva a respeito do que o Luiz chamou de felicidade no mundo. Ela passa, ela vai embora, né? Todo prazer, inclusive o prazer sexual, faz assim, acabou. Então, não precisa se preocupar, porque ele não permanecerá e não nos engolirá. As pessoas que não param de comer, porque ansiosamente têm a voracidade que querem prazer,
ou essas pessoas que vivem em busca da repetição do prazer, elas estão num estado patológico de viver. Elas não estão num estado normal como nós estamos de viver, que deixa a regulagem de desprazer e prazer ir e vir. Um ajuda o outro. O princípio o desprazer é que determina a possibilidade de existência do prazer, entendem? Bom, enfim, então o tempo nos atrapalha demais. Não é possível ter felicidade no tempo. E o fato de que, como nós estamos nesse mundo, e nós estamos sujeitos à temporalidade e sujeitos a essa circularidade entre prazer, desprazer, ou tristeza e alegria, ou preocupação e alívio, qualquer que seja a duplinha, nós não conseguimos atingir o estado de felicidade, aquele estado em que você teria prazer constantemente. Um agrupamento de sensações positivas. Olha, sensações são do corpo, sentimentos são do nosso coração. Para ter isso constante no tempo, vivos aqui, aonde estamos, não funciona, porque se não tem contraste, eu não reconheço. Digamos que a gente pudesse ficar em nirvana por muitas e muitas horas. Você depois não reconhecia mais. Com a nossa vida, gente comum, eu não sei o que os grandes iluminados vivem. Então, o prazer não é possível para nós. A felicidade, que é a perenidade do bem-estar, a perenidade da alegria, a permanência de um estado de completude, de bem-estar, ela é tecnicamente, naturalmente, impossível para a gente. Impossível. Alegria não, você não consegue ficar alegre o tempo todo, e se você está alegre o tempo todo, acho que é melhor mandar para algum psicanalista conhecido, porque o sujeito está eufórico. Não pode, ninguém pode ficar alegre o tempo todo. Você tem que ficar meio triste de vez em quando para poder verificar o contraste da tristeza com a alegria. Isso na normalidade. Pior quando você está na patologia, que o sujeito tem euforia, depressão. Bem, então, eu disse para vocês que eu ia propor uma outra coisa. Ao invés de perseguir a felicidade, que não é viável para nós, humanos, encarnados e vivendo no regime do tempo, deve ser possível no mundo espiritual. A felicidade espiritual estamos para ver, estamos esperando, porque enquanto nós estivermos no ciclo de dia e noite da vida terrena, não tem possibilidade. Então, aí que vai a minha proposta. Se não existe felicidade e se não é possível alcançá-la, aí eu vou discutir com o Luiz Henrique, nem na renúncia dos meus impulsos e desejos, do jeito que você falou aí, que depois a gente precisa discutir melhor a terminologia para acertar. Se nós não podemos viver este estado de bem-estar constante, porque por momentos todos temos, até o mais pobrezinho filho de Deus tem alegria de uma coisa boa, tem um bem-estar momentâneo. Eu proponho, então, que a gente substitua não pela busca da felicidade, mas que a gente procure a busca da paz interior. Esta é possível. Esta é perene. Esta resiste bravamente até às misérias que a vida nos impõe e aos sofrimentos que esse mundo nos traz. Então, quem falou para vocês que existia felicidade, na minha modesta opinião, está vendendo peixe podre. Não tem. Mas, se alguém propaga a paz e preconiza a chegada, o alcance de um estado interno
de pacificação, que eu vou chamar de outra coisa, de serenidade. Isso é perfeitamente possível e, adivinha, dura no tempo. Dura no tempo, ela se mantém, o apaziguamento interior. Eu acho que o melhor símbolo que nós temos da paz interna, né? Porque a paz no mundo é o nosso esforço conjunto como Bahá'í e todos os homens de boa vontade do mundo. Eu estou falando da paz interna, né? Porque a felicidade é uma sensação individual. Para mim, o maior símbolo da paz interna é a expressão do Buda. Olhos semicerrados, uma fisionomia tranquila e um sorrisinho bem sutil, um pequeno sorriso desenhado na boca. Eu acho que ele não deve estar, pela símbolo da imagem do Buda tão repetido por aí, eu tenho a impressão de que o Buda lá por dentro não está, não deve estar assim, não é assim. A paz é aquela serenidade, e para usar uma metáfora batida, é aquele lago tranquilo, que não tem onda, onde poderia e deve se refletir a luz espiritual e a luz de Deus. Então, nós podemos buscar a paz interna, ela é possível. Se vocês me perguntarem da minha experiência pessoal, para dar um pequeno depoimento, eu digo para vocês, felicidade eu não sei muito bem o que é. Eu nem sei se eu já experimentei, porque eu não sei o que é. Eu experimentei alegrias muitas na minha vida, inclusive a alegria de estar aqui com vocês hoje. Agora, a paz foi uma coisa conquistada na maturidade, eu tenho que confessar que eu adquiri paz na maturidade. A adolescência e a idade, o início da idade adulta são muito lago com ondas, lago com águas turbulentas, mas ela é possível e ela permanece. É como se você tivesse num barquinho atravessando um lago plácido que reflete a luz do sol e depois dá pinguinho, à noite você pode reconhecer os pinguinhos das estrelas naquela superfície tranquila, e se passa um corvo voando assustador, você fala, nossa, é possível que um corvo voe, eu posso continuar em paz e ter um pouquinho de medo do corvo, se ele for uma ave maldosa ou agourenta. Então, para concluir, a minha proposta é essa. Não vamos perseguir a felicidade porque é enganação, mas vamos perseguir a paz. Eu acho que as pessoas confundem felicidade ou paz interior com poder. É verdade isso? O que você acha? Eu acho que sim. Bom, primeiro que, veja, João, eu distingui. Um detalhe, essa brincadeira que eu fiz do meu exemplo não sou eu, é um hipotético, por favor. João, eu tentei separar felicidade de paz, tá bom? Mas vamos chamar assim, um bem-estar com a paz. E paz são coisas distintas. Eu tentei separar aqui. Mas no exemplo hipotético que você dá, esse sujeito não tem, que você descreveu, não tem nenhuma paz interior, porque é um sujeito que se alimenta do prestígio e do poder. Do prestígio que ele tem no grupo social dele e do poder que ele sabe que pode escorrer pelo vão dos dedos. A gente vê a vida dos políticos, eles estão em posição de poder, mas eles sabem que o poder pode escorrer pelo vão dos dedos a qualquer momento. Você precisa ser um tirano muito profissional para segurar o poder até a sua morte e tentar mantê-lo depois da sua morte. Eu sempre me lembro do Franco, Franco na Espanha, ser
O apego ao poder dele era uma coisa horrorosa. Ele estava velho, fazendo xixi nas calças, e os assessores andavam com ele para lá, para cá, ele não largava a mão do poder, e ele se fez enterrar lá no Vale dos Reis, na Espanha. Ele queria toda a glória, inclusive a glória da eternidade. Bom, foram tirar os restos mortais dele de lá depois. Então, o sujeito que está assim, vivendo de alimentado pelo prestígio e pelo poder, é o típico sujeito que vive para o ego. Porque poder e prestígio são duas coisas que o ego demanda. E a gente não pode apostar no ego, porque o ego é a casca. O ego é a nossa parte de fora. Nós não somos o nosso ego. Um dia que a gente tiver tempo, eu volto a falar com vocês sobre essa história do ego. Precisa saber onde nós estamos. Nós não somos o ego. Mas o ego é vaidoso, o ego é louco por poder, o ego vive daquela sensação provisória de que eu posso, eu sou capaz, eu mando aqui, né? Eu sou muito reconhecido, mas ele está vivendo de valores egóicos que não dá paz para ninguém. Isso é que é. Quando a gente fala que o melhor estado possível, que é o que eu estou preconizando aqui, o que melhor nós podemos alcançar nesse mundo é a paz interior, ela não é compatível com um sujeito que vive em busca dos prazeres egóicos. Os nossos problemas, Luiz Henrique, não são as pulsões e nem os desejos. O nosso problema é o ego. Mas isso aí tem um monte de coisas para a gente conversar um dia, que aí já vira teoria e chata. Você concorda com ela, Luiz? Você vai me mandar de novo para a terapia? Eu vou fazer as duas coisas, eu concordo com ela e vou te mandar de novo para a terapia. A gente tem que agradar todo mundo, né? Então, eu fico tão feliz sempre, porque conversando com uma pessoa inteligente e espiritualizada como a Adriana, a gente só soma, né? Não há embate, não há contraditórios. É uma onda que vem atrás da outra, uma onda atrás da outra, uma soma a outra, e a gente vai se aproximando dessa investigação e desse entendimento tão fascinante, né, sobre esse tema. Então, sobre a principal colocação da Adriana, Abdu'l-Bahá é muito categórico. Ele, numa epístola, ele diz: a felicidade é impossível nesse mundo. É exatamente isso que ela nos colocou tão bem. A felicidade não existe nesse mundo. E daí ele diz: o objetivo nessa vida não é encontrar felicidade, mas viver em serenidade, em tranquilidade. Tentar encontrar a maior tranquilidade possível, tentar viver da maneira mais serena possível, né? Serena cuidando do corpo, cuidando do trabalho, cuidando da família, cuidando dos relacionamentos, cuidando da mente, cuidando do espírito, né? Uma vida equilibrada. O amado guardião e Abdu'l-Bahá também sempre diziam que os Bahás têm que ter uma vida equilibrada, têm que ser multifacetados, com diversos interesses, né? Não ser fanáticos, tentar equilibrar as várias dinâmicas da vida, que são vasos comunicantes, né? A espiritualidade, o trabalho, a família, a vida interior, a vida da alma, a vida do intelecto, os hobbies, o passatempo, a diversão, tudo isso existe para ser equilibrado. E daí vem várias regras, digamos assim, ou dicas, para poder encontrar essa paz, né, que a Adriana estava falando. Primeiro, é nos reconhecermos como imagem e semelhança de Deus, né? Isso quer dizer, nos reconhecermos como seres espirituais. Se nós não nos reconhecemos como seres espirituais, a gente não reconhece a nossa própria profundidade, né? A gente tem uma visão muito superficial de quem nós somos, tá?
O ser humano tem fossas abissais, né? Só que é preciso coragem e escafandro para poder descer lá. Nem todo mundo tem disposição para fazer isso, né? O pessoal gosta de ficar com águazinha no tornozelo na beira da praia. Abdu'l-Bahá diz que quando o homem vive no espírito, os temporais, os furacões, os tufões do mundo deixam a superfície da vida dele atribulada, né? Quando vem um furacão no mar, as ondas ficam revoltas. Se vocês já viram vídeos de navios singrando um mar violento, é impressionante. Aqueles navios de 100 metros de comprimento, eles vão para o ar e depois caem nas ondas, 10 metros, afundam, sobem de novo. É assustador. Mas Abdu'l-Bahá diz que quando nós vivemos no espírito, quando vêm os temporais na vida, as superfícies ficam agitadas, mas a profundidade está sempre serena. Então, é isso. Quer dizer, se nós nos autoconhecemos como poças d'água ou como lagos, não tem jeito. Vem o furacão e a água toda fica revolta com o barro que estava embaixo. Mas se nós nos reconhecemos como espírito, como imagem e semelhança de Deus, tudo bem, a superfície fica agitada. Mas daí eu mergulho um pouco mais para baixo e passo bem, né? Todo mundo que gosta de pegar jacaré nas ondas, eu adoro. Eu só gosto de entrar no mar para pegar jacaré. Para mim é a maior diversão. Você sabe, pegar jacaré sem prancha de surf, vai aonde a onda está começando a ter arrebentação, se joga com meio corpo na onda e a onda te leva até a beira da praia, se tu for um bom jacaresista, né? Quando às vezes a onda está grande demais, ou a gente está atrasado para pegar a onda e ela vai cair em cima de ti, o que a gente faz? Mergulha. Mergulha. Lá junto da areiazinha embaixo, e a onda arrebenta em cima, passa e vai embora. E a gente emerge de novo, tranquilo, para pegar a próxima onda no jacaré. Então, esse é o jogo espiritual, né? Outra vez, concordando totalmente com a Adriana, Abdu'l-Bahá diz: nesse mundo nós somos tocados por duas emoções básicas, alegria e tristeza. Não tem alternativa. Não é possível viver eternamente em alegria. Não é possível viver eternamente em júbilo. Não é assim que funciona, né? Então, espiritualmente, não se acredita que uma pessoa pode estar em estado de iluminação e não ter tristeza. Pelo contrário, Jesus vivia em estado de iluminação. O Buda vivia em estado de iluminação. Bahá'u'lláh vivia em estado de iluminação. Mas eles expressaram muitas vezes tristeza. Vocês lembram a família de Lázaro, Maria e Marta, os 3 irmãos, né? Que eram amigos de Jesus? Jesus, quando vai visitá-los uma vez, Lázaro estava morto. E quando dizem para Jesus que Lázaro tinha morrido, o Evangelho registra, e Jesus chorou. Veja, é impressionante, olha, Jesus sabia que o mundo espiritual é a bênção, a vida eterna é a maior bênção, ele não tinha nenhum apego a esse mundo material, mas quando ele soube que o amigo dele tinha falecido, ele chorou, né? Bahá'u'lláh, na Epístola de Ahmad, ele diz: lembra-te de meus dias durante os teus dias e de minha angústia e meu exílio nessa remota prisão. Minha angústia e meu exílio nessa remota prisão, né? Então, realmente, mesmo no estado de iluminação, nós somos tocados por alegria e tristeza. O que a gente pode dizer é que no estado espiritual, numa vida espiritual, os abismos nunca são avassaladores e eles são passageiros. Isso também não quer dizer que uma pessoa que siga o caminho espiritual não possa ficar clinicamente deprimida. Pode.
E a gente tem relatos de profetas que estavam clinicamente deprimidos. Se a gente vê as reclamações de Jó durante as provações dele, se a gente vê as lamentações de Jeremias, né, ou as reclamações do profeta Jonas, são reclamações de deprimido. Então, porque a mente é diferente da alma. A alma é imortal, a alma é semelhança de Deus. Mas a mente é uma parte física do nosso cérebro, ela tem uma interface com o nosso cérebro. E o nosso cérebro pode ter disfunções químicas. É claro que também pode haver depressão que não seja apenas química. Pode haver depressão existencial. Uma pessoa que não encontra o propósito na vida pode entrar no buraco sem ter problema químico, né? Pelo contrário, daí a falta de expectativa de vida é que vai produzir um desequilíbrio químico, e não vice-versa, né? Então, veja como tudo isso que a Adriana querida falou, do ponto de vista da psicanálise e da sabedoria dela, né, tem a ver com a perspectiva da espiritualidade, realmente, né? A felicidade não é uma coisa permanente, não deve ser o objetivo dessa vida. O objetivo dessa vida é viver em paz, em serenidade, em tranquilidade, cuidando de todos os aspectos que a vida tem, tentando ter uma vida equilibrada, o mais equilibrada possível, né? Agora, daí Abdu'l-Bahá coloca algumas coisas que têm a ver com aquilo que Jesus diz, né? Que renuncie a si mesmo e me siga. Quem quiser me seguir, que renuncie a si mesmo e me siga, né? Quando ele diz que o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como a Adriana estava falando, sobre os milionários, sobre os poderosos, né? Claro que tem milionário que vai para o céu, tem milionário, só ser milionário não é um problema, é uma solução. O problema é ser milionário e não ter espírito, né? O que geralmente acontece. Tanto que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Porque o rico se apega ao mundo da riqueza. E ele acha que a vida é isso, né? Enquanto que o pobre sabe que há outra vida, né? E o fascinante é isso, quer dizer, ainda que o pobre, o miserável, possa ter uma vida difícil materialmente, ele tem acesso à mesma alegria, à mesma possibilidade de alegria que o rico. E como ele não tem muito a perder, ele pode ser até mais feliz do que o rico. Daí a gente vê a bênção de Deus nesse mundo, que os mais poderosos, os mais abastados materialmente, têm a mesma chance de alegria ou de tristeza como os pobres. Porque o pobre encontra consolo na sua família, nos amigos, na sua labuta diária, na sua oração, enquanto que o rico vive com medo de perder aquilo que ele tem. A simples existência daquilo que ele tem gera medo, né? E por isso Abdu'l-Bahá diz assim que o ser humano é um ser espiritual. E até vou citar isso para vocês, porque a citação é bonita. Ele diz assim, o homem é, na realidade, um ser espiritual, e somente quando vive no espírito é verdadeiramente feliz. O homem é um ser espiritual, e somente quando vive no espírito é verdadeiramente feliz. Isso está em Palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, número 23, quando ele fala sobre as aspirações espirituais no Ocidente. Então, o ser humano é um ser espiritual e somente quando ele vive no espírito ele é verdadeiramente feliz. Isso não quer dizer que ele fica o tempo inteiro feliz. De novo, existem ondas, mas o período de alegria, o período de felicidade, o período de tranquilidade é muito maior do que naquele que não se conhece como espírito, daquele que não se conhece como oceano. Ele está muito mais sereno para enfrentar
a vida, né? E nesse esforço de deixar o ego para trás, de cumprir a vontade de Deus, de trazer a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado, até remetendo à nossa outra conversa, Adrianinha, né? Sobre aquela coisa de repente querer ser santo e não errar mais, não pecar mais, não ter mais falhas, não sentir mais raiva, não sentir mais nenhum sentimento negativo, o que é uma impossibilidade, né? E daí eu recorro ao nosso genial Guimarães Rosa de novo, nas palavras do Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, quando ele diz: quem muito se evita, se convive. Porque o Grande Sertão Veredas é todo um tratado de como lidar com o demônio, né? Desde a primeira página até a última, o Riobaldo está o tempo todo falando quem é o diabo, se o diabo existe, se o diabo não existe, o que as pessoas fazem para se afastar do diabo. E daí ele diz isso: quem muito se evita, se convive. Se tu fica o tempo todo pensando no diabo para evitar o diabo, tu está convivendo com o diabo. Se eu fico o tempo todo dizendo: eu não quero encontrar o fulano no supermercado. Deus o livre, eu estou indo no banco, Deus o livre encontrar o fulano no banco. Meu Deus, eu quero ir na praça com a minha netinha, e se o fulano estiver lá? Eu não quero encontrar o fulano. Pronto, está convivendo com o fulano. Quem muito se evita, se convive. Então, por isso, até a vida espiritual não pode ser levada a ferro e fogo, né? Não pode ser levada a ferro e fogo. Embora os escritos do Guardião, por exemplo, digam que a vida é um esforço constante, em que a gente está tentando dominar o nosso ego, que nós temos que ter cuidado para não relaxar, porque senão a corrente nos leva rio abaixo, barranco abaixo de novo, né? Mas isso tem que ser feito de uma maneira serena de novo. Tem uma carta em nome de Shoghi Effendi, muito linda, de 5 de abril de 1956, em que ele diz, citação: não devemos somente ser pacientes com os outros. Não devemos somente ser pacientes com os outros, infinitamente pacientes, mas também com o nosso pobre eu. Veja, mas também com o nosso próprio pobre eu, lembrando-nos de que algumas vezes até os profetas de Deus ficaram cansados e gritaram em desespero. Veja, de novo, acolher a nossa humanidade, que a Adrianinha outra vez falava sobre a naturalidade do mal, né? De não ter essa que é uma cobiça, é um tipo de cobiça, a cobiça da santidade, entendeu? A cobiça da perfeição, né? Que só leva para a loucura ou para a arrogância espiritual, né? Mas aceitar a nossa humanidade, ter paciência com o nosso próprio eu, né? Saber que o caminho é um caminho de subida e de descida, de vitórias e de derrotas, né? E que esse mundo não é um mundo onde a gente possa garantir a felicidade. Eu acho que é exatamente esse o caminho que a gente busca, né? Nesse mundo aqui. Então, eu vou começar com os entretantos. Se há pouco a Adriana sugeriu termos uma conversa sobre o ego e dominarmos o ego, eu dou desde já as boas-vindas a essa futura sessão e aproveito então para desafiar o Luís Henrique, pela primeira vez, creio eu, citou aqui Dostoiévski, e desafio o Luís Henrique a apresentar uma perspectiva Bahá'í sobre o episódio do Grande Inquisidor. Seria bem interessante. Aliás, tudo quanto seja relacionar a fé com temas, tópicos da literatura mundial é sempre bem-vindo. Eu tenho uma questão para cada um de vós. Eu vou começar com a Adriana. A Adriana
afirmou que Em Busca da Felicidade é um engodo. É verdade, eu concordo. Eu também repito isso a muitas pessoas, que isso é atrás de algo que é efêmero. E propôs que nós devemos ir antes em busca da serenidade. Bom, mas o que é serenidade? Porque a serenidade também me parece algo efêmero. A serenidade não é, certamente, estar num estado em que nada me perturba, nada me inquieta. Isto é, eu estou aqui tranquilo, perfeitamente sereno, a falar com vocês, e se a minha mulher aparecer aí à porta, querer dizer qualquer coisa do género, dizer, não perturbes a minha serenidade. Não é isso, não é? Não, a serenidade penso que deve ser definida como algo que não é efêmero, que não é mundano, que não é passageiro. Quando eu casei, eu tive que fazer casamento católico, casamento Bahá'í, porque a minha mulher é católica. E para casar na Igreja Católica, aqui em Portugal, é preciso fazer o chamado curso de preparação para o matrimónio. E tinha lá um sacerdote que disse uma coisa muito interessante. Vocês, enquanto casal e enquanto indivíduos, devem pensar que o objetivo da vossa vida é ter uma vida frutífera. Isto é, tem que realizar algo, tem que produzir algo. Eu retive essa definição como objetivo da vida. Ter uma vida frutífera, no fundo, é ter uma vida em que realizamos algo. Temos aquilo que se diz no inglês, um achievement. Conseguimos algo. E esse conseguir, conseguir realizar algo, parece-me um objetivo de vida. Parece-me muito mais plausível, muito mais compensador em termos de finalidade de vida do que a mera felicidade, né? Ou a definição de serenidade, que me parece que ainda ficou um pouquinho abstrata. Portanto, essa era a primeira questão. Depois tenho aqui uma outra para o Luís. Marco, acho muito bom que eu agradeço que você tenha feito essa pergunta, porque as palavras nos enganam, né? As palavras são capciosas. As palavras nos induzem, às vezes, aos erros. Quando eu estou falando de paz, e quando eu estou falando de serenidade, eu não estou me referindo à paz dos cemitérios. A paz dos cemitérios é a paz daqueles que não existem mais, né? Até me lembrava um dia desses, de um cemitério que tem aqui no estado de São Paulo, que meu pai tirou uma fotografia, mostrando assim, no cemitério estava escrito, no frontispício, nós que aqui estamos, por ti esperamos. Ou seja, você morto, você nem sereno está, porque você não está. Então, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa simples, aproveitar a metáfora do lago que o Luiz fez. Olha, serenidade não é monotonia, serenidade não é inércia, porque você fala em ter um objetivo na vida, em construir algo. A serenidade não é monotonia, a serenidade não é inércia, que fica aquela coisa parada assim, sempre a inércia. O Freud chamava a inércia, olha que gozado, interessante. O Freud chamava a inércia de pulsão de morte. A pulsão de morte não é ir para a guerra. Para ir para a guerra, você tem que ter muita pulsão de vida.
O Freud chamava a inércia de pulsão de morte. A destruição não é pulsão de morte, porque para destruir coisas você gasta energia pra caramba. O que é pulsão de morte é o estado de inércia. Então, ter objetivos na vida é de escolha pessoal, porque a realização que você menciona, ela é para cada sujeito humano, a realização é de um jeito. A serenidade que eu estou dizendo, ela é, eu vou dar uma forçada na metáfora. É assim, nós somos um lago, tem água, tem uma vida embaixo da água, podem acontecer coisas que revolvam a superfície do lago, podem acontecer coisas que vão buscar lama no fundo do lago e tumultuam a vida, mas eu não deixo de ser lago. Eu permaneço lago. E a serenidade é esta convicção de que eu posso sofrer, eu posso ter dificuldades, eu posso ter momentos de tristeza, de alegria. Uns dias chove, nos outros faz sol. A gente pode ter muitas coisas acontecendo na vida e a vida não é monótona. Se for, a vida nos solicita, mas a serenidade é uma atribuição espiritual. Eu posso dizer de duas maneiras. Eu continuo lago, quer chova, quer faça sol, ou eu sou uma casca que no fundo tem um espírito. Então eu vivo no espírito. E a casca fica se batendo para lá, para cá, tem que resolver problemas. A realização na vida, Marco, porque você juntou duas coisas diferentes. Os objetivos, ser produtivo, realizar, as realizações que não são do ego, como o João perguntou, eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro. As realizações são retroalimentadoras da vida do espírito. Entende? Enquanto a gente está vivo, as realizações retroalimentam a vida espiritual. Qual seja você pode construir uma casa, você pode escrever um livro, você pode ter filhos, você pode se dedicar a fazer crochê, não importa. As realizações realimentam o sujeito, não o ego. Então, Marco, não confunda serenidade com pasmaceira, monotonia e inércia. Certo. Certo. A Adriana estava falando e agora recordou-me uma história do meu bisavô, que nunca tive o prazer de conhecer, mas de quem a minha mãe contou várias histórias. O meu bisavô tinha 8 filhos. A filha mais velha morreu em 1941 com um cancro nos ovários. E passados uns meses morreu a minha bisavó. Portanto, ele ficou viúvo. Outras das filhas, nesse ano, queixaram-se muito a ele, que este ano é terrível. Este ano é terrível. E ele disse a uma das minhas tias o seguinte: ó filha, mas se isto não acontecesse, nós íamos pensar que estávamos no paraíso. Então, de facto, havia essa mar ondulado, com esses problemas que o afetavam a ele e a toda a família, mas ele, pelo que eu percebi agora, ele manteve essa serenidade na definição que a Adriana falou. Obrigado pela explicação. Tenho agora questão para o Luís Henrique. Nós somos uma espécie gregária, isto é, nós vivemos em grupo, nós vivemos com outros, ninguém é uma ilha, ninguém consegue viver isolado. E, portanto, nós não podemos falar de felicidade, ou se quisermos de bem-estar individual, isolando-nos dos outros.
Eu não posso dizer que sou feliz quando todo mundo aqui no meu bairro, na minha rua, são infelizes. Nem eu consigo ser feliz se eu for a única pessoa infeliz num bairro de gente feliz. Uma frase de Baha'u'lláh, o professor Edward Brown, quando ele o visita, ele diz: só desejamos o bem-estar do mundo e a felicidade das nações. É essa a tradução que me chegou. Certo, ele não fala da fama, do prestígio, da grandeza, do poder a nível coletivo que nós podemos ter. Ele fala do bem-estar e da felicidade das nações. Ora, sendo a nação um conjunto de indivíduos que se identifica dentro de uma qualquer estrutura política, onde é que nós podemos encontrar esta felicidade das nações? Certo, querido. Que bonito, Marco, essa recordação do teu avô. Pois, não apenas nós somos gregários, os seres humanos não apenas são gregários, mas eles são dotados de consciência moral. As ovelhas também são animais gregários, né? As zebras, as gazelas são animais gregários. Os pássaros voam em bandos, né? Então, ser gregário não é garantia de elevação moral. Porque se nós temos 500 ovelhas pastando serenamente, em paz entre elas no campo, e tu vais lá e cada dia pega uma das ovelhas e a mata, ou ali mesmo no campo tu abates a ovelha, as outras continuam pastando. As outras continuam pastando. Não é assim com o ser humano. Se alguém num shopping center pegar uma outra pessoa e a matar, há um rebuliço. O ser humano não consegue ver o extermínio de outro ser humano em tempos normais, em paz, com a mesma serenidade que as ovelhas, porque nós temos consciência moral, né? Essa é a nossa distinção dos animais. Nós temos espírito, né? E sabe que há estudos muito interessantes, inclusive, sobre que mesmo na guerra, os soldados não querem matar. A quantidade de armamentos gastos, de balas gastas durante uma guerra é muito maior do que as pessoas feridas ou mortas. E as pesquisas mostram que os soldados não atiram para acertar. Em geral, atiram meio para cima, meio para baixo, Só quando a pessoa está na tua frente, colocando a tua vida em risco, é que tu atira nela para matar. Mas, de uma maneira geral, se tu não vê a outra pessoa, não existe uma intenção direta de matar. É muito interessante. Então, nós temos uma dimensão moral. Mas essa dimensão moral pode ser ampliada através da lei de Deus e da espiritualidade, ou ela pode ser reduzida a um mínimo. Eu diria que viver num condomínio fechado, que não é uma realidade em Portugal, mas no Brasil é uma realidade ampla e disseminada, viver num condomínio fechado, cercado de muros altos, eletrificados, com uma portaria com guardas armados, e que tu só pode entrar depois de muita dificuldade, mesmo se identificando, é uma espécie de anomia social. É uma espécie de ser feliz com todos ao redor sendo infelizes. Então, embora tu digas, eu não posso ser feliz se todos ao meu redor são infelizes, eu não posso ser feliz se os outros no meu bairro não são felizes, infelizmente, a condição moral do ser humano pode ser tão restrita que ele pode, sim, fingir que ele é feliz e alegre, faz festa toda hora, traz os amigos para o fim de semana,
se embriaga, toma sol na piscina e não percebe que o mundo ao redor está caindo. No Brasil existem mais de 30 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. 30 milhões de pessoas. Existe briga para pegar os ossos que são jogados fora pelos abatedouros, pelos açougues. E tem pessoas que a única coisa que estão planejando é a próxima viagem para o exterior, onde vão passar as férias, ou o próximo vestido, ou a próxima bolsa que vão comprar. O ser humano pode ser altamente dedicado ao bem do próximo, altamente envolvido com o bem do próximo, ou não. Um dos textos mais antigos da história religiosa da humanidade, os textos dos Vedas, né, dos sagrados Vedas hindus, num dos textos muito bonitos, Krishna diz que as pessoas dotadas do espírito sagrado estão, em geral, angustiadas com a condição da humanidade. As pessoas dotadas de espírito sagrado estão, em geral, angustiadas com a condição da humanidade. E daí ele segue dizendo, esta é a mais elevada forma de adoração daqueles dotados de espírito elevado. A angústia pela condição do mundo é considerada por Deus uma forma de adoração. Quem não está nem aí com o bem do mundo, não adora a Deus. Quem sofre com o sofrimento do mundo está adorando a Deus. Porque daí faz alguma coisa. Vai para a rua nos fins de semana, nas noites, e serve sopão. Contribui para fundos caritativos como Médicos Sem Fronteiras, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o UNICEF, o Hospital do Coração, ou as obras de caridade no meu bairro, ou o pai de família que perdeu o emprego e fica vendendo balas com um sorriso no semáforo. Esses dias estava levando um amigo, Jacó Evazian, estava aqui visitando a gente, fui levá-lo para um hotel, onde ele ia encontrar os sogros, e na esquina de um semáforo, um rapaz vendendo balas. R$2, qualquer coisa que tivesse, tinha rapadura, tinha um monte de coisa, R$2 qualquer coisa. Eu abri a carteira rapidinho, o sinal já estava abrindo, dei R$2 para ele, ele me deu a rapadura, fomos adiante. Mas ele sorria de tal maneira, ele trabalhava de tal maneira, ele ficou tão agradecido que eu abri a janela. Eu nem sempre abro a janela e dou dinheiro, mas eu não dei dinheiro, ele estava trabalhando, eu comprei uma coisa dele. Mas a atitude dele foi tão linda, tão espiritual, que depois eu voltei do hotel do Jacó e passei no mesmo semáforo de novo. Por sorte, ele estava lá outra vez. Daí eu dei um jeito de embicar o carro só quando o semáforo tinha recém fechado, que daí eu sabia que eu tinha alguns minutos a mais. Dei uma buzinadinha, ele se aproximou. Eu disse, querido, eu vim aqui de novo só para dizer que eu também perdi o emprego. Eu sei o que é essa dificuldade e dizer que tu está trabalhando de uma maneira tão bonita, teu sorriso, a maneira como tu está. Daí dei R$10 para ele e peguei só uma rapadura. Eu disse, não, o resto é para ti. Só para mostrar o quanto eu gostei da maneira como tu está aqui. E fui adiante. Feliz, feliz. E imagino que ele deve ter ficado feliz também. Ganhou R$8 sem ter que vender nada e alguém ainda tratou ele com carinho. Então, isso Deus deseja de nós. Isso Deus deseja de nós. Então, é claro, Marco, tu tem toda a razão. Como é que a gente consegue a paz mundial? Como é que a gente consegue que outras pessoas sejam felizes? É saindo do nosso canto de egoísmo, é saindo da nossa preocupação só conosco mesmos e nos dedicando aos outros. Não há outra condição. E aqui faço um apêndice que eu acho que é muito importante. Vocês devem ter convivido já com muitos cristãos que acreditam que basta crer em Jesus e que Jesus morreu
por nossa salvação que a gente está salvo. Né? Porque São Paulo diz aos Efésios, né, que é pela graça que sois salvos e não por obras, para que ninguém se torne orgulhoso. E daí, então, algumas pessoas, em geral as religiões cristãs reformadas, acham que basta crer em Jesus que está salvo. O que é um absurdo. São Tiago, na sua epístola, ele diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E São Paulo diz: que adianta se um irmão teu tem fome e tu diz para ele salam, quer dizer, paz, shalom, paz, e manda ele embora ainda com fome. O que é isso? A fé sem obras é morta. Daí, no discurso mais impressionante de todos os evangelhos, sem dúvida alguma, é o discurso mais impressionante de todos os evangelhos, em Mateus, no capítulo 25, Jesus dá várias parábolas. Uma das parábolas, uma das lições, não é uma parábola, é uma lição, é sobre o julgamento das nações. E ele diz: quando o Filho do Homem vier em glória, ele vai reunir todos os povos do mundo para serem julgados. Assim como um pastor separa os bodes das ovelhas. As ovelhas para a sua direita, os bodes para a sua esquerda. Uns para a salvação eterna, outros para a danação eterna. E daí ele vai dizer aos salvos: benditos sois, porque é uma herança de luz e de glória para todos vocês, para todos vós, né? Uma herança que foi estabelecida desde o princípio dos tempos. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava prisioneiro e me visitastes. E daí, os bons, os salvos, vão dizer para ele: mas Senhor, quando foi que tu estavas com fome e nós te demos de comida? Quando foi que tu tinha sede que nós te demos de beber? Quando foi que essas coisas aconteceram? Porque nós nunca fizemos isso. E daí Jesus diz: e então eu lhes direi que cada vez que fizestes isso por um dos irmãos pequeninos, vós o fizestes por mim. Vós o fizestes por mim. E daí ele vai falar para os condenados: vocês vão para a danação eterna e para o castigo eterno, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. E ele repete as mesmas coisas. E daí os condenados vão dizer: mas Senhor, quando é que foi que a gente não te deu de comer? Quando é que foi que a gente não te deu de beber? Quando é que foi que a gente não te abrigou? E Jesus diz: cada vez que não fizestes por um dos irmãos pequeninos, não o fizestes por mim. Veja, no julgamento final, Jesus não diz que é a fé nele que salva, é a obra pelo próximo. E cada boa obra pelo próximo é uma boa obra por ele. E isso salva. É maravilhoso, é extraordinário, né? Então é isso, querido Marco. Quando é que nós vamos conseguir que o mundo esteja sereno? É quando nós seguirmos os ensinamentos de Deus para hoje. Um deles, Bahá'u'lláh diz, é a eliminação dos extremos de riqueza e pobreza. É um absurdo que as 60 pessoas mais ricas do mundo detenham mais da metade da riqueza do mundo. É um absurdo. É um absurdo que 2/3 da humanidade só tenham 1% da riqueza mundial. Isso não é adequado. Bahá'u'lláh diz que todos devem ter uma boa vida. Ora, até a vinda de Bahá'u'lláh, por exemplo, durante a época dos grandes reis de França, se alguém dissesse: por que vocês têm tanta riqueza e eles não têm nada? A pessoa podia dizer: olha, não tem riqueza que chega, então por que não para nós e a gente viver bem? Mas não é a realidade hoje em dia. Com a revolução industrial e a multiplicação da riqueza no mundo, existe riqueza para que todos tenham uma vida boa.
como nos países socialmente avançados, Suécia, Dinamarca, Finlândias, Noruegas da vida, onde o dono da fábrica vive numa casa tão confortável quanto o operário da fábrica, onde o ministro vai para o trabalho de bicicleta e não de helicóptero. Então, nós estamos num mundo absolutamente injusto, e enquanto as leis de Baha'u'lláh não forem colocadas em prática, não existe nem paz para quem tem um coração sensível e espiritual, e não existe paz para o mundo tampouco. Qual é a diferença de pulsão e ego? E não temos como humanos instintos? Quais são? Enquanto as pessoas estão tímidas nas perguntas, né? Mas vamos lá, que aí daqui a pouco o pessoal começa a levantar a mão. Posso começar, Luiz Henrique? Por favor, Adrianinha, claro. É super psicanalítica a pergunta. Sim. Jairo, não, nós não temos instinto. Porque se você observar na natureza, todos os animais nascem equipados com o instinto, e eles fazem a mesma coisa que todos os da espécie fazem. Então, a vida do animal é uma vida programada pelo instinto. Ele come o que todos os iguais da ordem e da classe e da espécie dele comem, ele se reproduz da mesma maneira e na mesma geração e das antigas e para frente. A vida do boi é igual à vida do trisavô do boi, enfim, entende, Jairo? Então, na natureza, isso é uma questão de vocabulário. Na natureza, existe instinto, porque é programado, vem de fábrica, é sempre igual e é transmitido para a próxima geração. Então, não existe instinto para os seres humanos. Para os seres humanos, nós não somos iguais, nós não fazemos as mesmas coisas, tem uma diversidade culinária no mundo. Vamos começar por aí. Tem uma diversidade de culinária no mundo que faz com que os homens se distingam dos animais, porque os animais, todos os bois abaixam a cabeça e comem feno no coxo, sempre. E o ser humano tem até uma arte chamada gastronomia. Então, o modo como nós comemos não é o modo como um animal come. Por quê? A gente não tem fome, a gente tem vontade de um bolo de chocolate. A gente não tem sede, eu estou querendo um suco bem geladinho aqui. Entende, já? Então, nós não temos instinto. Claro que a gente tem algumas coisas que são reflexos que todo mundo tem, mas reflexo de contração pupilar, reflexo patelar, mas isso não é, que isso é igual para todos nós, mas isso não é instinto. Então, quando você se debruça sobre o ser humano, você diz, nós não temos instintos. O que nós vivemos? Nós vivemos no mundo, no campo do desejo. Eu não estou com fome, eu queria comer um bolo de chocolate. Entendeu? Não temos instinto, tem que arranjar um outro nome. E o outro nome que a gente usa em psicanálise é dizer, nós somos seres de desejo. Tudo é traduzido aqui em cima. Toda a sensação corporal é traduzida aqui em cima. Eu estou com sede, aí é assim, mas se eu tomar, eu não bebo nada, mas as pessoas, vocês ouvem falar, uma cervejinha gelada agora não é água morna, entende? Então, essa é a diferença dos seres humanos. E além do que, não preciso dizer que nós não somos animais, porque nós falamos, nós pensamos, nós temos cultura, nós criamos o mundo da cultura. A definição de pulsão é um pouco mais difícil. A definição de pulsão, ela é mais difícil porque ela é uma noção completamente teórica e verificável. Eu vou simplificar a noção de pulsão numa expressão. A pulsão do Freud, que é um termo que o Freud usa, como o Luiz ensinou, o tribe, é a força da vida.
A pulsão é a força da vida. O Freud diz, é uma força que nos mantém vivos, ela é constante. A pulsão é uma força constante da vida. Só acaba o dia que a gente morre, que desliga da tomada. Mas a pulsão entendeu? É a parte de baixo da vida, do corpo e do psiquismo da gente. E não é impulso. Não é impulso. Não é impulso. É pulso. Nós estamos vivos como a pulsão pulsa. A vida pulsa. O coração bate, a gente respira, os processos psicológicos e fisiológicos se mantêm pulsando. Pá, pá. Não é nem que contrai e pulsa. A definição freudiana é mais complicada. Ele fala, é uma força constante. Quer dizer, a vida está lá, assim, ó. Isso é que é pulsão. Então, o que nos distingue dos animais é que nós somos seres de desejo, porque todas as sensações do corpo são traduzidas aqui. Não é sede, é vontade no meu caso, é sempre vontade de uma Coca-Cola. Aí o ego é uma outra história. Então, o corpo da gente está vivo, está pulsando. É como a gente está ligado na tomada, tá certo? Está sempre com energia. É uma energia constante. Agora, o ego é um órgão. É um órgão. Do mesmo jeito que no aparelho digestivo tem órgãos, boca, esôfago, estômago, intestino, o aparelho digestivo tem órgãos para a gente viver, o nosso psiquismo tem órgãos. E o ego é um órgão. É o órgão mais externo. O ego é igual ao órgão maior do corpo humano, que é a pele. O ego é a nossa casca, é a nossa parte de fora, que intermedia o nosso contato com o mundo. Ele serve para isso, para o nosso contato com o mundo. A gente não nasce com ego, ele vai se formando nos primeiros meses de vida, justamente do contato do mundo. Acho que a melhor metáfora do ego ele é a nossa pele, é o nosso contato com o mundo externo. É a mesma palavra, mas o conceito de ego em psicanálise é diferente do conceito de ego nas escrituras sagradas. E é fundamental ter isso em mente. Porque, por exemplo, nas escrituras sagradas diz que nós temos que controlar ou eliminar o ego, entendeu? Isso na psicanálise é um absurdo. A gente não pode eliminar o ego, a gente não quer... Então, por exemplo, tem uma carta do Guardião em que ele diz, estou citando aqui, de 5 de abril de 56, o ego é o animal em nós, a herança da carne que é cheia de desejos egoístas. Então, isso não é a definição freudiana, não é a definição psicanalítica de ego. Isso é uma definição puramente religiosa e nos textos sagrados. Então, é muito importante não confundir as duas coisas. O ego, na psicanálise, ele é uma identidade pessoal, pode ser a identidade mais superficial, né? O Jung até contrapunha ao ego o self, que seria o eu mais profundo, o eu iluminado, digamos assim, né? Mas são duas coisas diferentes. Então, a gente não pode lutar contra o ego